Segundo a estimativa do cientista, o impacto potencial da variante do Omicron, a XBB, que vem alimentando um ressurgimento de casos em toda a China desde o final de abril. Isso, segundo um relatório da Bloomberg, né, a XBB deve resultar em 40 milhões de infecções por semana até o final de maio, antes de atingir um pico de 65 milhões de infecções um mês depois. Nova onda de Covid-19 na China pode levar a 65 milhões de casos semanais, estima cientista, tá? A matéria está sendo divulgada em vários portais de notícias brasileiros, não só nesse que nós estamos vendo aí, que no caso é o da CNN Brasil, mas na Folha de São Paulo, no R7, no G1, entre muitos outros. Essa é uma informação que eles estão prevendo algo que está para acontecer no final agora desse mês, no início do mês de julho, e que aparentemente não afetará apenas a China, afetará o mundo todo. Mas o que é que o sistema está querendo dizer com uma informação tão ardilosa como essa, enquanto todas as pessoas pensavam que isso tudo já estava acabando, já estava passando? Eles simplesmente deixaram as pessoas esfriar, sentirem a sensação de voltarem para suas vidas normais e agora começarem novamente a apertar aquilo que eles querem para o futuro. Essa é a jogada de xadrez do próprio sistema. As pessoas ficam relaxadas e nesse momento de relaxamento eles vêm mostrando exatamente os seus planos, tá? Isso daqui, de certa forma, começando na China, ele começa a fazer total sentido naquilo que os metacapitalistas, aqueles caras que estão por trás dessa nova ordem mundial, já falaram há um bom tempo. Principalmente o próprio George Soros, onde disse que tudo iria começar na China. Essa nova ordem secular deveria começar em um país com uma população tão grande quanto, por exemplo, a própria China. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. Mais uma vez, estamos vendo algo iniciando na China. O C-19 foi algo que começou por lá, fazendo o sistema virar os olhos do mundo para aquele local. E agora, novamente, nessa onda gigantesca que está para surgir, ela surge mais uma vez de lá. E por que isso? A matéria diz o seguinte, né? Um dos países com regras mais rígidas impostas pelo próprio sistema durante a pandemia foi a China. Lá, dos últimos tempos para cá, as pessoas se revoltaram. Quem é que se lembra quando eu fiz um vídeo sobre isso? Agora no final do ano de 2022, onde as pessoas estavam revoltadas nas ruas por conta das duras regras que era, né, aquela política de Covid-0 que eles estavam enfrentando lá. Enquanto o mundo estava, teoricamente, livre, né, entre aspas, eles ainda estavam sofrendo uma dura política, né, que envolviam lockdowns e muitas outras restrições. É porque lá a China mostra como o mundo real será após essa nova ordem secular, após as pessoas perderem literalmente a liberdade completa, certo? Aí eles se revoltaram. O que aconteceu? Eles então voltaram à velha ordem, né? Porque a nova ordem ainda não se iniciou de fato, e tiraram essa política de Covid-0. E aí, por conta disso, agora eles sofrem as consequências para que o próprio sistema, de certa forma, diga sim ao seu povo. Olha lá, vocês não aceitaram aquilo que nós impusemos diante de vocês, vocês vão sofrer muito mais, porque nós estávamos apenas tentando protegê-los. Você percebe aonde tudo isso vai chegar? E aí, eles começam a fazer o anúncio novamente de tudo aquilo que assolou a humanidade nos últimos 2 ou 3 anos, o que fez várias pessoas perderem seus empregos, principalmente fecharem empresas e, o pior de tudo isso, perderem as suas vidas, tá? Com algo que até hoje não foi completamente explicado se realmente foi feito, né, criado em um laboratório, por exemplo, ou se foi algo que surgiu
naturalmente eu não posso nem me aprofundar falando mais sobre isso por aqui, certo? A matéria continua assim. Desde então, né, foi registrado um aumento significativo das infecções por lá, do C19, em circulação da nova variante, a XBB, que é um braço da Omicron, certo? Quem é que se lembra quando eu falei daquela variante chamada de Cão do Inferno, né, que no caso eram duas, né, a XBB e a outra que estava surgindo junto com ela? Quem se lembra? Agora nós começamos a ver essa variante aí ressurgindo de novo, tá? Mas tem algo pior ainda por detrás de tudo isso. A China pode estar diante de uma nova onda do C19 com uma previsão de até 65 milhões de casos por semana, como um pico, por exemplo, no final de junho, agora. Tá? E a estimativa é do renomado cientista, um chinês, que foi exatamente um dos caras que descobriu um primeiro caso de coronavírus no ano de 2003, certo? Associado ao SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. E aí, por conta disso, como uma forma de punição, a mídia começa a implantar na mente de todo o povo o que eles vão receber por eles terem lutado contra a política do Covid-0. E essas infecções ocorrem quase 6 meses depois que Pequim, o governo da China, desmantelou suas restrições contra a Covid, a famosa política de Covid-0, ou seja, lockdowns extensivos em cidades inteiras por muito tempo, e essas restrições foram então eliminadas em poucos dias, há cerca de 6 meses. Isso permitiu que o vírus se espalhasse rapidamente entre 1,4 bilhões de habitantes que a China tem hoje. O pior de tudo isso, como uma matéria como essas aí, é o que está por vir além disso. Pois, de forma subliminar, já estão preparando a mente do povo para algo ainda maior. E eu não digo nem que seja relacionado com o C19. Eu volto a falar daquilo que o próprio Bill Gates, mais um dos metacapitalistas no mundo, um dos caras que tem informações sobre o próprio sistema, pessoas que se acham as donas do mundo, já alertou, e infectologistas dentro até mesmo do nosso país falando sobre isso, que o C19 foi apenas um teste para ver como a população iria reagir quando realmente a Big One, ou seja, a maior pandemia de todos, pudessem surgir. Você está vendo nesse momento aí a manchete dessa matéria, e eu venho trazer um vídeo sobre isso. Essa manchete, ela mostra que o diretor da OMS já alertou por algo ainda maior e mais mortal que o C19 e que já pode estar surgindo, para que as pessoas se preparem para isso. Então, algo realmente está sendo tramado nos bastidores de toda essa história. E para finalizar esse vídeo, eu deixo aí a mensagem de um infectologista falando a respeito de algo que substituiria o C19, colocando ele apenas como um grande teste para testar a população em cima de algo maior que ainda está por vir. O senhor também pontua, né, doutor, que o que a gente vive hoje, a Covid-19, a pandemia, é um grande ensaio. Por que o senhor diz isso? Nunca na história da humanidade conseguiu-se fazer com que 50% de todas as pessoas do mundo inteiro ficassem dentro de casas por semanas ou meses a fio.